Você não vai acreditar no que rolou hoje cedo na casa da Virgínia Fonseca. A internet simplesmente parou. As redes sociais explodiram em comentários, teorias e muito, mas muito carinho. Tudo por causa de uma cena inesperada e, para muita gente, carregada de significados. Logo pela manhã, Virgínia apareceu nos stories falando sobre o dia com as crianças. Disse que a Maria Alice, a Maria Flor e o pequeno José Leonardo tinham acordado super dispostos, animados, daquele jeitinho que só criança feliz sabe ser. A Maria Alice já estava pulando, falando de futebol, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A Maria Flor, sempre mais meiga, estava coladinha com a mãe. E o Zé Leonardo? Uma fofura, como sempre, acordando com aquele sorrisinho que derrete qualquer coração. Até aí, tudo normal. Mas, de repente, quem aparece na porta do quarto da Virgínia? Sim, ele mesmo, Zé Felipe. E não chegou de mãos vazias, não. Ele estava com o pequeno José Leonardo no colo. Uma cena que ninguém esperava ver assim, tão espontaneamente, depois de todo o turbilhão que rolou entre eles nos últimos meses. Mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. Zé olhou para o bebê com aquele olhar de pai apaixonado e falou: "Olha a sua mãe, cara!" Nesse momento, o José Leonardo virou o rostinho na direção da Virgínia e abriu um sorriso enorme, cheio de alegria e pureza. Uma daquelas reações que ninguém ensaia, que vem do coração. Foi ali, nesse segundo, que milhões de seguidores começaram a se perguntar: o que está acontecendo aqui? A cena continuou. Zé entrega o bebê com carinho para Virgínia. Os dois trocam olhares, nada forçado, nada frio. Apenas naturalidade. Uma troca que mais parecia uma cena de uma família que, apesar de tudo, ainda carrega amor, respeito e muita cumplicidade. Logo em seguida chegam as meninas. Maria Alice já chega empolgadíssima, toda cheia de planos. Hoje tem futebol, tem viagem. E ali, no meio de tanta alegria infantil, começa uma conversa tranquila entre o ex-casal. Zé e Virgínia falam sobre a organização do dia. As meninas mais velhas vão viajar com a mãe. O caçula fica com o pai. Um acordo sereno, respeitoso, quase como se nada tivesse mudado. Como se, apesar da separação, o elo entre eles tivesse permanecido firme e talvez até mais forte. Pouco tempo depois, veio o plot twist. Virgínia postou nos stories uma mensagem simples, mas cheia de camadas. Ou você perde o medo, ou você perde a chance. E foi aí que a internet, que não perde tempo, começou a fazer o que sabe de melhor, ligar os pontos. Comentários surgiram aos montes, voltaram. Isso é indireta, ela tá mandando recado, é a confirmação sem palavras. Mas será mesmo? A verdade é que nenhum dos dois confirmou nada. Não houve declaração pública, não teve anúncio oficial de reconciliação. Só uma manhã normal para quem está criando filhos juntos. Ou talvez não tão normal assim. Porque entre uma troca de olhares e um sorrisinho inocente de bebê, a internet sentiu algo no ar. Uma energia diferente. Aquela sensação de que o amor pode até ter tropeçado, mas ainda mora ali. Entre as risadas das crianças, nos pequenos gestos, nos cuidados silenciosos de quem construiu uma história juntos. Mas calma, ainda não acabou. E depois daquele turbilhão de sentimentos, veio o silêncio. Aquele silêncio que fala. Porque às vezes o que não é dito tem mais força do que 1000 palavras postadas em rede social. E o público atento não deixou escapar nenhum detalhe. As páginas de fofoca começaram a pipocar com manchetes do tipo: "Flagra do amor, Zé Felipe surge no quarto de Virgínia. Nova chance, a reconexão inesperada do casal. Entre a guarda dos filhos e a volta do amor, o que realmente está acontecendo?" O vídeo postado por Virgínia não durou muito, mas já era tarde. A internet já havia visto, comentado, analisado o sorriso de Zé, o jeito como ele entregou o bebê, a fala doce, o brilho nos olhos da Virgínia. Tudo isso virou combustível para as teorias mais apaixonadas e esperançosas. E se for verdade? E se, no meio de tanta exposição, críticas e pressão, eles estivessem apenas tentando respirar?
se reencontrando devagar, no silêncio, nos gestos pequenos. A separação foi pública, sim, mas talvez o reencontro esteja sendo construído no privado, na base, na família. Claro, também teve quem dissesse: gente, calma, isso é só maturidade. Eles estão fazendo o melhor para os filhos. Não é reconciliação, é responsabilidade afetiva. E tudo isso também pode ser verdade. Porque o que vimos ali foi muito mais do que um suposto retorno amoroso. Foi cuidado, foi presença, foi aquela imagem rara e preciosa de pais que, mesmo após o fim de um casamento, continuam escolhendo estar perto, pelos filhos, por si mesmos e talvez por algo que ainda está sendo curado. E a frase postada por Virgínia, ou você perde o medo, ou você perde a chance, continua ecoando na mente de quem acompanhou tudo. Foi um desabafo? Uma reflexão? Um recado direto? Afinal, o medo destrói lares, a dúvida paralisa. E às vezes, a gente precisa justamente disso, de um gesto, uma manhã diferente, uma visita no quarto, um olhar demorado, para perceber que ainda existe uma chance. Talvez seja só isso, talvez seja tudo isso. Enquanto isso, Zé Felipe segue firme, presente, fazendo parte do dia a dia das crianças. E Virgínia mostra sua força e leveza, mesmo em meio ao caos da internet e das fofocas. Uma mulher que, entre fraldas, compromissos e gravações, ainda encontra tempo para refletir, para sentir, para expor com sutileza o que o coração quer dizer. No fim das contas, a verdade só pertence aos dois, e claro, às crianças, que são o maior elo dessa história toda. Então a pergunta que fica é: será que é o início de um novo capítulo? Ou apenas mais um lembrete de que, mesmo separados, é possível construir algo bonito juntos? A internet, como sempre, vai continuar especulando, mas por aqui a gente vai seguir observando, torcendo e, claro, trazendo todas as atualizações em primeira mão para você que acompanha cada detalhe dessa novela da vida real. E se você também ficou com o coração apertado com essa cena fofa, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Tem muito mais vindo por aí e eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão amar. Até a próxima, galera!